as nossas orações de sonhos, lágrimas e canções que brotam do coração e que se tornarão em flores para Deus. Que as firmará, semeando e confiando, sua bênção chegará. Em Jesus perseverando, nosso amor se firmará. Semeando e confiando, sua bênção chegará. Em Jesus perseverando, nosso amor se firmará. Boa noite a todos e todas, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Estamos aqui neste momento reunidos para esse nosso breve estudo para aqueles que se tornarão novos membros da nossa comunidade local e também para os pais e mães que desejam batizar os seus filhos. Nós teremos alguns encontros falando um pouquinho sobre a nossa fé, a fé cristã, e também particularmente sobre a nossa igreja local, como nós organizamos a nossa casa, e a gente espera que seja abençoador para todo mundo que vai nos acompanhar nesse estudo. Então, existem algumas pessoas que estão assistindo de forma realmente intencional, vamos dizer assim, estão matriculadas nessa classe, mas a gente pensou que seria interessante abrir para todo mundo que quisesse conhecer um pouquinho sobre a fé cristã, tanto para os membros da IPI Semear, como também para todos aqueles que queiram aprender um pouquinho sobre a Palavra de Deus. E eu quero começar nessa noite esse nosso breve estudo com a Palavra de Deus que se encontra na carta de Pedro, sua primeira carta, no capítulo 1, verso 23. Diz assim a Palavra de Deus: pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva Palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Amém? A palavra de Deus, ela permanece para sempre, é ela
que nos transforma, é ela que faz com que cada um de nós venhamos a caminhar de acordo com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu convido você a fazer uma oração junto comigo neste momento. Vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, nós te damos graças, porque o Senhor nos salvou mediante a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra que é penetrante, a Tua palavra, Deus, que permanece para sempre, a Tua palavra que gera em nós vida, salvação, alegria, direção. Nós te louvamos por isso, Pai, e queremos que neste encontro o Senhor seja glorificado, que as pessoas que participarem possam conhecer mais o Senhor, amar ainda mais a Tua palavra, a revelação que o Senhor deixou para todos nós. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos edifique neste momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse nosso breve estudo, ele terá três temas, podemos dizer assim, 3 blocos. Hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre a Bíblia. Nós, na semana que vem, falaremos sobre Jesus. E na outra semana nós vamos falar sobre a igreja. Então nós convidamos você a ficar atento nesse estudo para que seja realmente um tempo especial. Se você tiver alguma dúvida sobre a palavra de Deus, hoje o tema que nós vamos falar é sobre a Bíblia. Se você tiver alguma dúvida, eu convido você realmente a compartilhar aí com a gente pelo Facebook ou também pelo WhatsApp. Você pode compartilhar e nós estaremos, na medida do possível, respondendo as suas dúvidas. Vamos começar e eu convido você a abrir a palavra de Deus. Se você puder, pegue aí a Bíblia e abra no Salmo 1. O Salmo 1. Tem algumas pessoas já conectadas. A Cíntia, o Sérgio, a Carol, sejam bem-vindos. Que seja um tempo realmente prazeroso, precioso para a gente neste momento. Na nossa cultura, é comum a gente saber de cor o Salmo 23, não é mesmo? É o salmo que a gente sabe de cor, é o salmo que a gente sabe que é estampado em pano de prato, em quadros. Mas o salmo que era muito conhecido pelos judeus é o Salmo 1. E esse Salmo 1, a gente pode dizer que ele é um dos fundamentos de todo o livro dos Salmos. Porque olha só o que o Salmo 1 nos diz sobre a palavra de Deus. O texto diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como a palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Então aqui o texto fala de 2 grupos: aqueles que são bem-aventurados e aqueles que são injustos, que são ímpios, que são perversos, que são levados como palha pelo vento. E quando aqueles aqui, o Salmo está dizendo, aqueles que realmente têm prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, esses são como, e aqui o salmista usa uma figura, uma árvore plantada perto de um rio. E essa árvore é alimentada, ela dá o seu fruto, essa árvore ela dá o fruto no tempo certo, as suas folhas nunca murcham, e tudo o que ele faz, essa pessoa que está sempre atenta àquilo que Deus tem a dizer, ela, tudo que faz, prospera. Então, diante desse salmo, eu queria que você pensasse um pouquinho comigo, como seria um mundo, tente imaginar, como seria um mundo sem a Bíblia. Pensa aí um pouquinho,
comigo como que você acha que seria o nosso mundo sem a Bíblia. Como que você imagina que seria o mundo? E talvez as respostas seriam bem distintas. Eu tentei procurar mais ou menos o que a gente poderia imaginar o mundo sem a Bíblia. E de fato há por um lado aqueles que dizem que o mundo seria muito melhor. Afinal, a Bíblia trouxe muitas coisas terríveis no entendimento dessas pessoas. A Bíblia trouxe coisas como guerras, como opressão, como racismo, machismo e tantas coisas. E nesse artigo eles só vão falar aquilo que, para eles, na leitura que eles fazem, no entendimento que eles fazem, que o mundo talvez seria um lugar melhor, porque tanta coisa ruim já foi feita por causa da Bíblia. Mas de outro lado, no outro espectro, podemos dizer assim, eu encontrei um autor indiano que escreveu um livro falando o contrário, falando como a Bíblia ela moldou o nosso mundo, o Ocidente, como que nós nascemos dentro de uma cultura marcada pelos valores do cristianismo. E eu falo para você pesquisar lá no YouTube, Tim Keller falando no parlamento, e o Tim Keller vai realmente responder essa questão. O tema desse encontro era o que o cristianismo tem a oferecer para o homem moderno, para o século 21, e na sua palestra ali, no seu discurso, Tim Keller vai dizer que essa pergunta é meio indelicada, porque na verdade o cristianismo, desde que surgiu, e a tradição judaico-cristã, elas beneficiaram muito o que a gente tem hoje na nossa sociedade. Coisas como a democracia, coisas como a emancipação das mulheres, coisas como tantas coisas boas que o cristianismo proporcionou ao nosso mundo. A questão do amor ao próximo, a questão da justiça social e tantas coisas. Então, quando a gente pensa na Bíblia, a gente está muito mais imerso num mundo que, claro, teve os seus exageros, teve os seus equívocos em algumas situações, mas nós vivemos em um mundo marcado pela Escritura, marcado pela Bíblia. No Ocidente, os valores que a gente tem, as ideias que a gente tem, muito vem da fé cristã. Então, pense um pouquinho, como seria um mundo sem a Bíblia. Na verdade, seria um mundo bem diferente, não existiria este mundo. Talvez muitos de nós não existiríamos, talvez, porque na nossa vida muita coisa está ligado com a fé cristã e com o cristianismo. E aqui eu coloquei um texto da Bíblia para a gente acompanhar junto e pensar um pouquinho, que se encontra lá em 2 Timóteo 3, 14 e 15. O texto diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Essa carta se encontra no Novo Testamento, é uma carta que o apóstolo Paulo, entre tantas cartas que ele escreveu às igrejas e também a pessoas específicas, e Timóteo era um jovem pastor que cuidava, que pastoreava algumas igrejas, e Paulo vai dizer exatamente isso, que Timóteo ele deveria permanecer nas sagradas letras que a sua mãe e a sua avó haviam ensinado a ele. Então a gente sempre vai olhar para a Bíblia e vai ver a Bíblia realmente como um guia, como uma bússola, a Bíblia como um grande mapa aonde nos orienta nas nossas vidas, aonde nos ensina e nos torna, como o apóstolo Paulo fala aqui, sábios para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. A Bíblia, ela tem esse poder, por ser a palavra de Deus, o poder de trazer vida, o poder de trazer salvação, o poder de trazer orientação, o poder realmente de transformar as nossas vidas. E aqui eu coloquei também algumas ideias para a gente pensar sobre a Bíblia rapidamente, para que eu e você pensemos um pouquinho, pensemos juntos sobre a Bíblia. Aqui eu coloquei alguns pontos para a gente pensar rapidamente. Então, para nós que somos cristãos, a Bíblia ela é a palavra de Deus. A Bíblia ela é a revelação de Deus
aos homens. E ali eu coloquei a Bíblia, né, é do Pai, a gente falou um pouquinho da Trindade ontem, sobre o Filho, dado pelo Espírito Santo. Assim como a nossa salvação e o nosso mundo é obra da Trindade, a Bíblia, a palavra de Deus, também é uma obra trinitariana. Deus estava ali presente por trás dos bastidores, inspirando com o seu Espírito homens e mulheres para falar a respeito de Jesus Cristo. E a gente vai ver que toda a Escritura, ela tem como personagem principal Jesus. Jesus é o centro da Escritura. Então, para nós cristãos, nós aceitamos e confessamos e defendemos a Bíblia como palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e de prática. Então, tudo o que nós pensamos na nossa vida, como que a gente pensa casamento, como que a gente pensa sexualidade, como que a gente pensa a criação dos nossos filhos, como a gente lida com a justiça ou com a injustiça, como que a gente pensa sobre a política, todas essas coisas nós precisamos pensar e entender à luz da palavra de Deus, porque tudo aquilo que Deus quis revelar a nós está presente nesse livro precioso que nos orienta e que nos fala sobre a salvação que nós temos a respeito de Cristo Jesus. Então, quando a gente fala a Bíblia, né, para a gente conhecer a Bíblia, ela é dividida em duas partes, né? Se você pegar aí na sua Bíblia, é muito bom a gente ter uma Bíblia. Aqui eu vou mostrar para vocês a que eu tenho aqui, uma versão muito boa, NVT, nova versão transformadora. E a nossa Bíblia ela é dividida em duas partes. Ela é dividida numa primeira parte, que nós chamamos de Primeiro Testamento, ou de forma mais comum como Antigo Testamento. E se você observar, a maior parte é o Antigo Testamento. Eu vou colocar aqui na divisão para você ver, é a maior parte. E a outra parte da nossa Bíblia é o Novo Testamento. Então, a nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela tem duas partes: o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, e o Novo Testamento, ou o Segundo Testamento. E dentro desse livro, nós vemos muitas histórias, muitos personagens, nós temos canções, nós temos orações, nós temos parábolas, nós temos livros apocalípticos, nós temos livros que usam símbolos e figuras, e a Bíblia ela é rica, ela é profunda. Existem muita coisa dentro da Escritura, algumas coisas que são fáceis de entender e outras coisas que precisam um pouquinho mais de humildade e paciência para que a gente compreenda exatamente aquilo que os autores tinham em mente quando, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram. Mas a gente fala que a Bíblia ela é conduzida, a gente pode dizer assim, ela é dividida em 4 capítulos. E a gente pensa, está ali para você observar, a gente fala criação, queda, redenção e consumação. Então todo esse livro, esses 66 livros que estão aqui na Bíblia, não sei se você sabe o que significa, mas Bíblia significa biblos, que significa biblioteca. Então na sua Bíblia você tem uma coleção de 66 livros inspirados por Deus. Mas a gente poderia, vamos dizer assim, resumir esse livro todo em 4 grandes capítulos. E o primeiro capítulo então é a criação, que nos fala de Deus criando todas as coisas a partir do nada. Nós vemos lá em Gênesis Deus com o seu poder criador criando o mundo que nós conhecemos. É assim que Gênesis abre: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a ideia aqui de céus e terra é a ideia de tudo que existe. Então foi Deus que criou todas as coisas. E a Bíblia nos ensina aquilo que Deus começou a fazer quando criou o nosso mundo. Mas nós vemos também que na criação, por exemplo, Deus criou homem e mulher. Deus criou seres humanos. E nós sabemos lá que a Bíblia também diz que Deus criou homem e mulher à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher, não importa quem seja, não importa o seu nível social, não importa a sua escolaridade, não importa a sua cor, não importa nem sequer as suas ideias, mas homem e mulher foram criados à imagem de Deus. E lá em Gênesis é como se Deus fizesse homem e mulher como representantes da sua criação. Então Deus pega Adão
e pega Eva e coloca eles como seus representantes. Era como se Adão e Eva fossem vice-regentes da criação de Deus. Nós vemos isso, por exemplo, quando Deus dá a Adão a autoridade de dar nome aos animais. Então não foi Deus que deu ali nome aos animais, mas foi responsabilidade de Adão dar o nome aos animais que Deus tinha criado. Além disso, também é na criação que nós vemos Deus dizendo para que o homem guardasse e cultivasse o jardim. É na criação que nós vemos Deus dizendo para os homens e para as mulheres que eles deveriam se multiplicar e crescer sobre a face da terra. Então, o primeiro grande capítulo da Bíblia é a criação do mundo, a criação dos seres humanos, Adão e Eva como parceiros de Deus na sua criação. Mas aí acontece um problema, e esse problema a gente chama de queda. Então a queda foi quando Adão e Eva, de forma rebelde, eles desobedecem a Deus. Deus disse que eles não deveriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas eles usam da sua liberdade e eles desobedecem a Deus. Eles preferem dar ouvidos a uma criatura, a serpente ali presente, do que ao Criador. Porque Deus havia dito: se vocês comerem, vocês vão morrer. Mas a serpente, ela vem com outro discurso, dizendo: não, vocês não vão morrer. Deus sabe que quando vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. E queridos, esse é o problema do coração humano, o desejo de ser Deus, o desejo de ser como Deus, o desejo desse orgulho inflamado de não aceitar que nós somos criatura de Deus. Nós não somos deuses, nós não temos o controle da situação, mas o discurso da serpente pareceu mais desejoso ali para Adão e Eva, mais atraente, e eles desobedecem. E a gente sabe que quando Adão e Eva eles desobedecem, acontece uma queda. Mas não é uma queda como você aí, por exemplo, cair, quebrar o dedinho, quebrar a mão. Não, nessa queda houve uma morte terrível sobre toda a criação. Paulo vai dizer que a morte passou a todos os homens. A palavra de Deus vai nos ensinar que o salário do pecado é a morte. Então a queda é realmente essa morte, essa separação de Deus, que trouxe tudo que existe de mal no nosso mundo, é por causa da nossa separação da única fonte de vida. Então, quando a gente continua ali em Gênesis, você conhece as histórias, alguns conhecem, mas nós temos ali a história de Caim e Abel, nós temos a história da Arca de Noé, nós temos a história da Torre de Babel, e todas essas histórias nos mostram como os seres humanos continuaram tentando ser Deus, tentando tomar o lugar de Deus, tentando realmente fazer um nome para si. Mas o que Deus faz? Deus, lá em Gênesis 12, a gente pode dizer que ali começa essa ideia de redenção, que seria esse terceiro capítulo. Deus escolhe um homem para que através da família desse homem todo mundo fosse abençoado. Nós vemos isso lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão para caminhar com o Senhor, e Deus faz uma promessa de que através da família de Abraão, todas as famílias do mundo, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aí na redenção, então, nós temos essa grande parte da nossa Bíblia que nos conta a história de Abraão, dos seus descendentes, das 12 tribos de Israel. Nós vemos então os reis, os profetas ali presentes, e todos eles nos apontavam para uma promessa de que viria um rei, um profeta, um sacerdote perfeito que nos salvaria dos nossos pecados. Então, quando o mundo, vamos dizer assim, ele saiu do controle, quando o mundo se perdeu, Deus não destruiu o seu mundo, mas Deus fez uma promessa, um plano, e esse plano culminaria na vinda de Jesus Cristo. Então, os reis, os profetas, os sacerdotes olhavam para frente, esperando aquele que viria. E quando nós abrimos, então, as páginas do Novo Testamento, lá começa nos apresentando Jesus Cristo.
aquele que veio e efetivou através da sua vida, morte e ressurreição a nossa salvação. Então tudo aquilo que os autores do Antigo Testamento falavam era sobre esse que viria e salvaria o povo de Deus. A redenção é o meio de Deus para salvar o seu povo que estava perdido. Jesus mesmo disse que ele veio a este mundo para buscar e salvar o perdido. Quando a gente entende, então, a gente começa a ler a Bíblia dessa forma, a gente vai começar a entender muito melhor a palavra de Deus e como ela se encaixa hoje, e como nós nos encaixamos no drama da história humana. Então, na redenção, nós falamos sobre a salvação em Cristo Jesus. Mas nós temos aí um outro capítulo, e nós chamamos esse capítulo de restauração. Jesus fez promessas durante o seu ministério de que o nosso mundo seria restaurado. Jesus promete ao ladrão na cruz arrependido que ele estaria no paraíso. E esse capítulo, restauração, nos fala sobre o nosso desejo de que esse mundo precisa ser consertado. Todo mundo tem esse senso de que a injustiça, de que esse colapso, por exemplo, que nós estamos vivendo agora na saúde pública, essas coisas, esse mundo bagunçado, há um desejo lá no profundo do nosso coração que esse mundo precisa de conserto. E, por exemplo, quando a gente faz, por exemplo, o uso de algum tipo de medicamento, o uso de algum tipo de cirurgia, quando a gente usa essas coisas, é de certa maneira para a gente reverter esse estado de morte que nós, os seres humanos, nos encontramos. Há no coração do ser humano um anseio, uma semente pela eternidade, a semente, como Calvino vai chamar, da religião, um desejo profundo de que esse mundo não está do jeito que deveria estar. E nós, como cristãos, então, confessamos que Deus fez uma promessa de que Ele restauraria todas as coisas, que Deus virá com poder e grande glória sobre este mundo, e Ele vai triunfar sobre toda a maldade, sobre a morte, que é a última inimiga, como a palavra de Deus nos ensina, a ser destruída. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia, nesse sentido, a gente começa a compreender muito mais a intenção dos autores que escreveram a Bíblia. E ali, para a gente continuar então, quando a gente pensa na formação da Bíblia, a gente precisa considerar que, de fato, a Bíblia foi escrita num período que está muito distante de nós. Existem aí, pelo menos, algumas passagens da Bíblia com mais de 3.000 anos de diferença de quando foram escritos no nosso tempo. Então, quando a gente pensa na formação da Bíblia, a gente precisa levar em consideração a mentalidade que os israelitas, que os hebreus, que os povos lá no começo da história tinham, uma visão mais tribal, uma visão mais nômade, uma visão muito mais simples, podemos dizer assim, do que a gente tem hoje. Então, quando a gente pensa na Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa se colocar, e esse é um exercício que dá trabalho, mas você se colocar naquela situação para tentar entender o que a passagem de fato quer nos ensinar. Porque quando a gente pensa na Bíblia, levou mais de 1.500 anos, toda a escritura para chegar do jeito que a gente tem hoje. Ela foi escrita em 3 línguas diferentes. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento em grego, com algumas partes, principalmente as falas de Jesus, em aramaico. E a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, num período muito extenso, principalmente o Antigo Testamento. O Novo Testamento foi num período mais curto, mas o Antigo Testamento ele tem um período muito mais abrangente. Então os livros ali de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todos os demais, os livros históricos, os escritos, Salmos, Provérbios, Jó, e os profetas maiores, os profetas menores, eles levaram um tempo muito maior. E a gente precisa então pensar essa formação bíblica para que a gente não interprete a Bíblia com os nossos olhos do século 21. Então, por exemplo, quando a gente faz esse exercício, o que esse texto quer dizer? E você tenta entender
a mentalidade social, histórica, geográfica daquele tempo, a gente consegue entender muito melhor o que a Bíblia tem para nos ensinar. E a gente também sabe que a Bíblia, ela sempre esteve sob ataque, né? Mas o que eu queria que você pensasse é que muitas vezes não é a Bíblia puramente que esteve sob ataque, mas interpretações que algumas pessoas fazem da Bíblia, usando de maneira equivocada, usando de maneira realmente fora daquilo que a Bíblia tinha intenção. Então a Bíblia, principalmente no século XIX, século XX, ela sempre foi atacada, né? Durante a Idade Média, o período antigo, a teologia era vista como a rainha das ciências. Esse é um preconceito que às vezes a gente nutre achando que a igreja é anti-ciência, que a igreja ela não leva a gente a pensar, que a igreja desconsidera todos os conhecimentos e a evolução das ciências, do conhecimento do homem moderno. Mas não, as primeiras universidades foram fundadas pelas igrejas. A igreja cristã que fundou as primeiras universidades, e a teologia era a rainha das ciências. Mas com o passar do tempo, né, chegando ali o Renascimento e depois o Iluminismo, a teologia foi perdendo seu espaço e a ciência, num sentido não puramente científico, mas um cientificismo, que é diferente de ciência, começou a dizer que não, a fé, a teologia é algo privado. Você não pode levar a fé para o espaço público. E a gente vai saber que isso é um engano, que isso é impossível, porque ninguém trata a ciência, ou trata a religião, ou trata a filosofia com neutralidade. Todos nós estamos ali envolvidos nesse drama, e a nossa fé, as nossas experiências, elas realmente participam daquilo que a gente está pensando ali. Então, a Bíblia sempre esteve sob ataque, né? Mas a Bíblia ela não tem medo desses ataques, e a Bíblia está aí, né? Durante mais de 2000 anos, ela passou por muitas coisas e ela permanece, como nós lemos no começo, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então, para a gente pensar, queridos, a Bíblia, né, para você que é membro da nossa igreja, que vai ser membro da nossa igreja, você que vai batizar o seu filho, nós temos muitas crianças para batizar aqui, se Deus quiser vamos batizar na Páscoa. A Bíblia ela é útil, a Bíblia ela é suficiente, a Bíblia ela é confiável e a Bíblia ela é eficaz. Então quando a gente pensa na Bíblia, a gente precisa levar sempre isso, a Bíblia ela é útil para a nossa vida, a Bíblia ela é suficiente para tudo aquilo que eu e você precisamos pensar acerca da nossa salvação, acerca de Deus. A Bíblia é confiável, pesquise aí a fundo, existem muitos manuscritos da Bíblia que trazem realmente a confiança do texto, e a Bíblia é eficaz. Então aqui eu coloquei uma citação desse pastor Francis Schaeffer. Esse pastor era um teólogo, era um estudioso da Bíblia, e ele escreveu vários livros, e eu indico para você conhecer os livros desse autor, Francis Schaeffer. E ele diz o seguinte, assim, num livro chamado Deus que Intervém. Ele diz o seguinte: não acredito que haja um salto de fé necessário. Existem boas e suficientes razões para saber por que o cristianismo é verdadeiro. Mais do que isso, a própria Bíblia insiste neste ponto. A ênfase bíblica é que existem suficientes e boas razões para saber que o cristianismo é verdadeiro. O sistema cristão, o qual é ensinado por toda a Bíblia, é uma unidade de pensamento. O que o Francis Schaeffer nesse livro está falando? Ele está dizendo que a Bíblia ela tem uma unidade de pensamento. A Bíblia ela carrega em si uma estrutura suficiente para responder às questões tanto que eram levantadas no século I da nossa história, como também hoje no século XXI. A gente não precisa de um salto no escuro, mas a gente precisa olhar para a Bíblia e procurar aquilo que Deus tem para mim e para você. E aqui eu coloquei essa frase conhecida de Agostinho de Hipona, muito interessante o que ele fala:
Agostinho de Hipona foi um grande teólogo da igreja cristã, lá no começo do século, e ele diz o seguinte: já li Sócrates, Platão e Aristóteles, mas em nenhum deles li: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então nós devemos ler todos os livros. Nós podemos realmente, porque todos os livros que carregam aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que realmente tem beleza, nisso que carrega a verdade, é verdade de Deus. Se aquilo é bom, se aquilo é belo, por exemplo, um livro, seja um livro de ficção, seja um livro de romance, seja você ver uma série, se naquilo há verdade, há bondade, se naquilo há beleza, Deus está ali, de certa maneira, porque Deus é a maior expressão de beleza, né? Mas é interessante que Agostinho vai dizer: olha, eu li todos esses grandes autores e pensadores do passado, mas em nenhum deles eu li: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus é aquele que disse isso às pessoas, é aquele que diz isso para mim e para você. Então aqui, rapidamente, eu queria que a gente passasse por esses textos. O texto de João 14, 26 diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então aqui Jesus fala que o Espírito Santo, quando viesse, ele ensinaria os seus discípulos a lembrar de tudo aquilo que Jesus havia dito. Então quando a gente pensa na Bíblia, a Bíblia, queridos irmãos e irmãs, ela veio até nós e a gente crê que de forma soberana e de forma extraordinária aprove a Deus. Deus quis mover as coisas para que nós hoje tivéssemos acesso à sua palavra. E essa palavra, ela fala de Jesus. E o papel do Espírito Santo é nos ensinar, é nos lembrar aquilo que Jesus fez e falou. O próprio João vai dizer lá no finalzinho do seu evangelho que todas aquelas coisas foram escritas para que eu e você crêssemos que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo nele, tivéssemos vida em seu nome. Então a Bíblia, ela existe para nos levar a Jesus Cristo. Um outro texto de Paulo ao jovem pastor Timóteo diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Então aqui Paulo está dizendo que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Seja um texto claro, seja um texto que exige um pouquinho mais do nosso conhecimento, mas toda a Bíblia é inspirada por Deus. E como Paulo diz, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir. Então quando a gente pensa na Bíblia, a Bíblia, por ser palavra de Deus viva, ela tem o poder, queridos, de transformar as nossas vidas, de realmente moldar os nossos relacionamentos. Por exemplo, o que a Bíblia ensina sobre o casamento, sobre a criação dos nossos filhos? O que a Bíblia ensina sobre como a gente lida com essa pandemia que está acontecendo? E quando a gente volta os nossos olhos para a palavra de Deus, nós encontramos na palavra de Deus muita coisa boa que Deus tem para as nossas vidas. Então aqui eu coloquei para a gente pensar um pouquinho sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E olha só como a Bíblia é realmente incrível e profunda nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela produz vida. Jesus diz lá no Evangelho que as palavras que ele havia dito são espírito e são vida. Jesus fala que os seus discípulos estavam sendo santificados pela palavra de Deus. Então, a Bíblia, queridos irmãos e irmãs, ela produz vida em nós. A palavra também é como água e nos limpa.
Jesus também diz: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus muitas vezes é retratada como essa água que realmente nos limpa, que sacia a nossa sede. A palavra de Deus também, queridos, nos livra do pecado. O Salmo diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Alguém já disse, eu lembro dessa frase há muito tempo atrás, né? Ou o pecado nos afasta desse livro, ou esse livro nos afasta do pecado. Quando nós guardamos, e guardar aqui é observar, é praticar, é se lembrar das palavras desse livro, nós somos realmente encorajados e empoderados para que a gente vença as nossas lutas. A palavra também é luz, né? No mundo com tanta escuridão, com tanta confusão, a Bíblia, a palavra de Deus é luz para nós. E o Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, queridos, é um guia confiável, né? Quando a gente se sente em escuridão, seja numa questão coletiva como essa pandemia, seja numa situação da sua vida lá quando você parece que está passando pelo vale da sombra da morte, a Bíblia é essa luz, né? Quantos, eu tenho certeza que passando por momentos difíceis, não se lembrou de algum texto bíblico ou de alguma canção que expressa a verdade da palavra de Deus, e isso trouxe fortalecimento e encorajamento ao seu coração. A palavra de Deus também é alimento, e Jesus, né, fala lá no Evangelho, mas isso está presente lá em Deuteronômio, quando Deus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, queridos, a Bíblia é como alimento, e nós precisamos ter uma dieta balanceada da Escritura. Nós precisamos ler a Bíblia continuamente, para que, à medida que nós nos alimentamos, à medida que nós começamos a entender o que está ali acontecendo, nós nos encaixamos nesse grande drama, nessa dança, nesse teatro que Deus está ali como o grande autor, como o grande produtor desse teatro, como o grande diretor desse teatro. E à medida que nós nos alimentamos, nós começamos a entender o nosso papel dentro da grande história de Deus. E a Bíblia também é tida como espada. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a nossa espada, a palavra de Deus é aquela que derrota os nossos inimigos, a palavra de Deus é aquela que realmente vai no fundo do nosso coração e revela muitas vezes o pior de nós, para que a gente encontre o melhor em Jesus Cristo. Então, queridos, eu não vou citar aqui, mas só para você ver, quando você pensa na Bíblia, pense nessas coisas quando você lê a Bíblia, né? Na criação e como a Bíblia nos revela um Deus infinito e pessoal. Deus não é uma pedra, não é uma árvore. Deus também não fez esse mundo e foi embora cansado porque não tinha mais jeito, os seres humanos problemáticos que ele criou, não. A criação revela um Deus infinito e pessoal, um Deus tão grande, mas que ao mesmo tempo veio até nós. O ser humano, quando a gente pensa no ser humano, no homem, na mulher e nos nossos relacionamentos, a gente olha para a Bíblia e a gente vai ver que cada ser humano é digno de respeito, é digno de amor, é digno de consideração, né? C.S. Lewis, no capítulo do Peso da Glória, se eu não me engano, ele vai falar que quando a gente está diante de outro ser humano, não é um simples mortal, mas a gente está diante daquele que carrega a imagem e a semelhança de Deus. Por isso a gente tem que levar isso muito a sério, né? O ser humano e tudo, e muda quando a gente entende que o outro, né, carrega também a imagem do Senhor, e por isso ele é digno de amor, de respeito, de consideração, de ser ouvido. A gente lembra do pecado. O pecado é o nosso principal problema.
né, se há roubo, se há corrupção, se há racismo, se há machismo, se há tantas coisas ruins, é por causa dessa alienação do nosso Criador, né? Longe de Deus, nós entramos nesse processo de morte. Na verdade, é um processo autodestrutivo. Longe do nosso Criador, né, virando as costas para Deus, nós encontramos apenas morte e desespero. Então, quando a gente pensa no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, quando a gente pensa naquele político que você não gosta ou que você gosta, você precisa lembrar que todos nós somos pecadores, que todos nós precisamos da salvação que é oferecida através de Cristo Jesus. E também Israel. Eu queria que você olhasse e conhecesse a história de Israel. Afinal, o Antigo Testamento é a Bíblia que a igreja de Jesus lia. O Antigo Testamento era a Bíblia de Jesus. E Israel tinha uma missão. A missão de Israel era: vejam o Senhor. A missão de Israel era ser luz entre os povos. A missão de Israel era mostrar a todas as pessoas que havia um Deus infinito e pessoal que veio salvar a sua criação. Querido, sempre pense na salvação que nós temos em Jesus Cristo. E é muito interessante que quando a gente olha para a Escritura, a gente precisa lembrar disso. Em cada episódio, se aparece alguém salvando aquela situação, aquele Salvador de alguma maneira estava apontando para a salvação maior e suprema que viria com o nosso Senhor Jesus Cristo. E por último, restauração. A Bíblia, ela terminou no sentido de cânone, né? No sentido de livros revelados, mas nós esperamos e participamos de um episódio que ainda está em curso. Podemos dizer aí o último episódio é esse episódio onde Deus está restaurando todas as coisas, onde Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo. Então esse é o nosso anseio profundo, o anseio de que todas as coisas sejam colocadas no seu devido lugar e que nós venhamos a conhecer Deus face a face. Eu termino, queridos, esse breve estudo com uma citação de N.T. Wright no livro Simplesmente Cristão, e ele diz o seguinte assim no capítulo que fala sobre a palavra de Deus: trata-se de um livro grande, repleto de grandes histórias e grandes personagens. Eles fazem grandes planos, não apenas para si mesmos, e cometem grandes erros. É um livro que fala de Deus, de cobiça e de graça. Fala de vida e de desejo, de riso e solidão. E fala sobre nascimentos, começos e traições, sobre irmãos, brigas e sexo, sobre poder e oração, prisão e paixão. E o autor vai dizer tudo isso apenas em Gênesis. Mas ele vai dizer o seguinte: sempre que segurá-la, sempre que você segurar a Bíblia na sua mão, lembre-se que tem nas mãos não apenas o livro mais famoso do mundo, mas um livro com um poder extraordinário de transformar vidas, comunidades e até mesmo o mundo. Isso já aconteceu no passado e pode acontecer de novo. Amém? Queridos, esse é o livro dado a nós pelo Senhor Deus, para que através desse livro nós o conhecêssemos, nós o amássemos, nós estivéssemos realmente neste mundo não tateando no escuro, mas de fato, como o apóstolo João vai dizer na sua carta, nós o vimos, as nossas mãos o apalparam. Então a Bíblia realmente foi dada para o Senhor, para nós, para que de fato a minha vida e a sua vida fosse transformada. O desafio que eu deixo para você, o desafio que eu deixo para mim, né? Nós estamos vivendo esse período importante no calendário cristão, no ano cristão, a Quaresma. Leia a Bíblia, mas leia com realmente qualidade. Às vezes não é a gente entrar em umas questões frenéticas de ler a Bíblia correndo, mas não. Leia a Bíblia como você faz com uma comida gostosa. Quando você vai comer aquela comida
feito às vezes pela mamãe, feito por alguém que você ama, você saboreia, o cheiro da comida é agradável. Assim deve ser também o nosso relacionamento com a Bíblia, para que a gente, à medida que nos alimentamos da palavra de Deus, sejamos transformados e assim o mundo todo seja alcançado com a graça de Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Vamos fazer uma oração neste momento. Pai, nós te damos graças porque a tua palavra foi dada a nós e nós te louvamos porque o Senhor não nos deixou, ó Deus, com adivinhações, com possibilidades. O Senhor não nos deixou sem ter clareza de quem o Senhor é, mas o Senhor, por meio da tua palavra, nos revela que tu és um Deus bom, um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus que nos criou para que nós viéssemos a desfrutar da tua graça, do teu amor, e nós te louvamos. Te louvamos porque quando olhamos para esse livro, descobrimos também que o Senhor enviou Cristo Jesus para a nossa salvação, para que o Senhor transformasse as nossas vidas. Te louvamos, porque esse livro é a carta do amor do Senhor por cada um de nós. Nos ensina a entender claramente o centro da tua palavra, nos dá humildade, prudência e paciência para que a gente consiga, Deus, entender as partes que aparentemente são mais difíceis, mas que todo esse conhecimento, esse estudo, essa dedicação nos leve a olhar para Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Fica conosco, Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que tenha sido um tempo realmente edificante para mim e para você, que você ame a palavra de Deus, que você realmente possa se lembrar que esse livro, ele tem poder de transformar a minha, a sua vida, o nosso casamento, os nossos filhos, a forma como nós enxergamos a realidade. Que você realmente continue estudando e aprendendo da palavra de Deus. Que você fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Quem vai ouvir, se não há quem